Você se cansa da chuva quando chove por semanas a fio? Então considere-se sortudo por não ter vivido no período Triássico, cerca de 234 milhões de anos atrás. Esse período marcou o início de uma temporada de chuvas extremamente longa, uma temporada que durou 2 milhões de anos. Certa vez choveu sem parar por 2 milhões de anos. Você vai aprender tudo sobre este fenômeno sem precedentes após clicar no botão inscrever-se e ativar as notificações para se juntar a gente no lado incrível da vida. Então, vamos começar pelo final do período geológico Permiano. Essa foi a época da extinção em massa mais mortal que já aconteceu na Terra. Bom, nenhum período da história seria chamado de a Grande Agonia sem razão, certo? Cerca de 252 milhões de anos atrás, 70% dos vertebrados terrestres, assim como 90% das criaturas marinhas, foram varridos da superfície do planeta. A vida animal e vegetal na Terra não conseguiu se recuperar totalmente desta catástrofe pelos próximos 10 milhões de anos. Ninguém sabe ao certo o que causou a morte de todas essas criaturas. Os especialistas apontam várias possíveis causas, por exemplo, o colapso da camada de ozônio, a atividade vulcânica na Sibéria, o impacto de um asteroide, a chuva ácida e até mesmo um envenenamento por mercúrio. No entanto, uma das teorias mais recentes afirma que a causa da grande extinção pode ter sido carvão queimando. O Dr. Benjamin Burger, professor associado de geologia da Universidade Estadual de Utah, encontrou alguns traços de chumbo e mercúrio, que são subprodutos da queima de carvão em suas amostras de uma camada rochosa no Utah. Essa camada foi formada entre o final do período Permiano e o início do período Triássico, de 251 a 240 milhões de anos atrás. Essa teoria poderia explicar por que quase todas as criaturas vivas da Terra morreram praticamente ao mesmo tempo. Emissões de enxofre resultantes da queima de carvão tornaram os oceanos ácidos, e isso matou a maioria das espécies marinhas. As chuvas ácidas destruíram as florestas. As bactérias que viviam em cadáveres começaram a produzir sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico que acabou com as espécies remanescentes. As temperaturas estavam ficando cada vez mais altas. É por isso que no início do período Triássico o planeta estava extremamente quente. Os oceanos tinham temperaturas mais altas do que a água quente da sua banheira, e o ar estava repleto de dióxido de carbono devido a constantes erupções vulcânicas. O supercontinente Pangeia era, na sua maior parte, um vasto pedaço de terra plana e seca. Contudo, isso não duraria para sempre. E aproximadamente 234 milhões de anos atrás, a tão esperada chuva chegou. E tudo teria sido perfeito se essa chuva não tivesse durado 2 milhões de anos. Mas como os cientistas descobriram esses eventos? Normalmente, eles coletam informações sobre mudanças climáticas antigas a partir de rochas e fósseis de plantas. Nos anos 90, 2 geólogos da Grã-Bretanha descobriram camadas de rochas fluviais, assim como sedimentos enormes de lagos e pântanos de carvão. Essas descobertas não encaixam com a imagem do seco período Triássico. Surpreendentemente, os cientistas conseguiram descobrir tais evidências de clima úmido em regiões completamente diferentes do planeta. Isso só podia significar uma coisa: 234 milhões de anos atrás estava chovendo no mundo inteiro. Agora, talvez você queira fazer uma outra pergunta válida. O que poderia causar condições climáticas tão extremas? Como tudo isso aconteceu muitos milhões de anos atrás, os cientistas não têm uma opinião unânime, mas a explicação mais plausível é a atividade vulcânica. Aproximadamente 1 ou 2 milhões de anos antes do início da estação chuvosa, ocorreram diversas erupções vulcânicas em massa no território da atual Colômbia Britânica e do Alasca. Estas erupções, representadas hoje pelos grandes basaltos de Wrangell, duraram 5 milhões de anos. Em algumas regiões, uma camada de lava chegava a ter 5 km e 600 metros de espessura. Além disso, durante as erupções, muito gás carbônico foi liberado na atmosfera. Como resultado, a temperatura do planeta subiu de 3 a 10 graus Celsius. Depois de algum tempo, tudo isso criou condições perfeitas para o novo clima, que era muito mais úmido. Naquela época, existia apenas um continente chamado Pangeia, mas você pode imaginar quão grande isso era. Naturalmente, uma parte significativa do continente era seca, com verões quentes e invernos frios. As monções sazonais atingiam apenas o litoral do continente e não chegavam na parte mais central.
Mas depois que a atividade vulcânica continuou por cerca de 1 milhão de anos, a atmosfera da Terra se tornou tão úmida e quente que a chuva conseguiu chegar até mesmo nas partes centrais do supercontinente. E então, a estação das chuvas começou. Não é de se admirar que mudanças climáticas tão dramáticas tenham levado à transformação do mundo animal e vegetal do planeta. Curiosamente, quase todo mundo sabe que os dinossauros desapareceram quase instantaneamente depois que um enorme meteorito atingiu o planeta há aproximadamente 66 milhões de anos. Mas poucas pessoas sabem como essas criaturas surgiram na Terra. Isso aconteceu há cerca de 245 milhões de anos, no início do período Triássico. Existem muitos equívocos em relação aos dinossauros. Primeiramente, esqueça a imagem de um enorme predador mais alto do que as árvores. Um número significativo de dinossauros não era maior que um bom e velho peru. Em segundo lugar, os dinossauros que viveram no início do período Triássico eram muito diferentes dos que apareceram no final deste período de tempo. A maioria deles começou pequeno e cresceu mais e mais até atingir o seu tamanho gigante na era Mesozoica. Curiosamente, os dinossauros se tornaram mais diversos e sua população disparou após uma tragédia. Houve outra extinção em massa, que aconteceu há cerca de 232 milhões de anos. Alguns especialistas associam esse evento ao início da atividade vulcânica e suas consequências. Mas, assim que o clima se tornou mais úmido, vários milhões de anos depois, ocorreu um aumento na diversificação de dinossauros. E aí, a era dos dinossauros teve início. Devido à mudança climática, a vida vegetal na Terra mudou drasticamente. Ela prosperou no novo clima tropical úmido. Árvores altas e vegetação exuberante começaram a crescer em abundância, e os dinossauros começaram a aumentar de tamanho. Várias teorias explicam esse fenômeno. Uma delas afirma que, graças ao clima quente, os dinossauros não precisavam gastar sua energia para manter seus corpos aquecidos. Em vez disso, eles poderiam usá-la para crescer mais. Outra teoria diz que a razão para o aparecimento de dinossauros enormes foi a abundância de alimentos, tanto para os herbívoros quanto para os carnívoros. Vamos comparar vários dinossauros para provar essa teoria. Um dos primeiros dinossauros de verdade foi o Celófise. Essa criatura existiu entre 225 e 220 milhões de anos atrás. Esse dinossauro podia atingir quase 3 metros de comprimento, mas pesava apenas 27 quilos. Não é de se admirar que tenha recebido o nome de forma oca, do latim. Esse ágil predador bípede se alimentava de pequenos anfíbios e répteis. Aproximadamente 210 milhões de anos atrás surgiu um tipo totalmente novo de dinossauro, um herbívoro gigante, o Plateosaurus, do latim lagarto comum. Essa criatura podia atingir 7 metros de altura e pesar mais de 3 toneladas. Foi o primeiro predecessor dos enormes dinossauros do período Jurássico. A principal peculiaridade desse gigante era sua cauda poderosa e dentes fortes e separados, que ajudavam o dinossauro a mastigar plantas duras. Depois de revitalizar o planeta, a temporada de monções finalmente chegou ao fim. As erupções vulcânicas estavam desacelerando na época, e isso também desempenhou um papel significativo na estabilização do clima. 230 milhões de anos atrás, as erupções finalmente cessaram. E apesar de que naquela época o mundo já havia voltado ao seu antigo clima seco e quente, em alguns aspectos ele havia mudado para sempre. Após a chuva de 2 milhões de anos, a vida vegetal da Terra mudou drasticamente. Surgiram muitos tipos de coníferas que se espalharam pelo mundo inteiro, e criaturas estranhas do período Permiano e do início do período Triássico deram lugar aos bons e velhos dinossauros. O que você faria se soubesse que outro período de chuvas de 2 milhões de anos estivesse por começar? Escreva suas ideias de como sobreviver a isso nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e inscrever-se para vir para o lado incrível.